Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, vamos abrindo nossos corações, nos deixando envolver pelas energias deste ambiente que foi preparado desde as primeiras horas do dia para nos receber. Jesus disse: onde estiver dois ou mais em meu nome, lá estarei. E confiante na sua presença, Jesus, nós te agradecemos por este Evangelho que nos conduz ao Pai Maior. Abençoa os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos trilhar essa evolução, nos melhorando cada vez mais, Pai. Que possamos ser merecedores das suas bênçãos. E assim vamos envolver a Léia, que trará os ensinamentos na noite de hoje. Ser conosco, amigos espirituais, ser conosco, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vinda, Léia. Tem papel, tem tablet, nós vamos falar aqui até pelo menos meia-noite. Tem livro. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em sua doce paz, hoje e sempre. Como eu digo sempre, hoje vocês vão emprestar os seus ouvidos para me ouvir um pouquinho. E é muito bom falar de Jesus, falar das leis divinas, falar desse evangelho que acalenta nossos corações, que é a nossa busca diária de sermos melhores a cada dia. E hoje nós vamos falar sobre o tema Destruição e Miséria, capítulo 27 do livro Fonte Viva, que é o livro que nós estamos seguindo na casa. Cada dia um tema. E lá, Emmanuel coloca para nós: em seus caminhos a destruição e miséria. Emmanuel sempre pega um tópico, né, da Bíblia, e ele tem o poder de sintetizar e de nos colocar diante da nossa realidade. E esse versículo está lá em Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 16. É uma carta que Paulo faz aos Romanos, é uma carta muito bonita, ele é um pouquinho extensa. E ali ele fala da fé, ele fala de toda a rotina para a gente, para a nossa melhora. Ele vai nos colocando dentro das nossas realidades. Ele coloca bem claro a doutrina de Jesus. Uma pessoa que eu estou vendo aqui há muito tempo, seja bem-vinda. Tudo bem? Que ela faz tempo que frequentou e está voltando agora. E então, Emmanuel coloca para nós. Então, destruição e miséria. Quando a gente fala destruição, a gente já logo imagina, acabou, finalizou, algo horrível. Miséria também. E aí... Não está ouvindo nada? Então, dentro, fala destruição e miséria, pode ser Deus, Jesus fala em destruição e miséria. Se nós formos lá no livro dos Espíritos, existe um capítulo que fala somente sobre isso, da lei, que é uma lei divina, lei de destruição. Está no capítulo, não me lembro se é 3, mas é a pergunta 720, mais ou menos. Procurem lá e deem uma lida. Livro dos Espíritos, Destruição e Miséria. Então ali ele vai colocando, Kardec vai colocando para nós a necessidade da destruição. Então é preciso que se destrua para se construir. Então quando nós vamos reformar nossa casa, nós temos que destruir para começar. Né? Sempre a chuva, o vento vem e destrói e depois se renova. Então ali, nesse capítulo, vai ficar muito claro para nós essa questão, porque da destruição não é uma coisa ruim, é uma necessidade dentro da nossa caminhada, dentro da nossa evolução, da nossa caminhada de evolução. E aí Emmanuel coloca para nós: quando o discípulo se distancia da confiança do mestre e se
esquiva a ação das linhas do exemplo que seu divino apostolado nos legou, no quanto a gente distancia de tudo que Jesus deixou para nós, de tudo que ele vivenciou para nós. Preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria. Então, dentro desse capítulo, Emmanuel vai colocar para nós a questão da destruição e miséria, não no campo material, mas no campo espiritual. Porque o Evangelho ele fala o quê? Ele fala ao nosso espírito. Por isso, a doutrina espírita coloca muito bem, nós somos corpo e alma. Alma e espírito habitando esse corpo. Então, quando nos reunimos aqui em torno dos ensinamentos de Jesus, estamos alimentando o nosso espírito. Então, quando ele fala dessa destruição, é nós quando nos afastamos de Jesus. Nós nos afastamos dos ensinamentos dele, nós vamos causar destruição para nós e para aqueles que caminham conosco. Porque nós vivemos em sociedade, vivemos em conjunto. Então ele fala muito para o nosso pessoal. Então a lição de hoje é para cada um de nós. Bom, a gente fala assim, mas o Evangelho ele é sempre individual, né? Porque Jesus ele coloca sempre, tua fé te curou, vai e não peques mais. Ele fala sempre para o nosso individual. E aí ele coloca para nós, se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo do coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula suas próprias oportunidades de servir. Então, se a gente fica na ociosidade, aquela coisa, não quero fazer nada, acha tudo difícil, não vou lá não, amanhã eu vou, não vou fazer isso, está tão bom. Sombra e água fresca. Mas a gente fala assim, não quero nem pensar, quero só ficar. Então, assim, isso, quando ele fala aqui, nós estamos eliminando o bom ânimo do nosso coração, porque não é bom para nós e também para aqueles que caminham conosco. Em casa, se eu falar assim, não vou encostar, não vou fazer nada, daqui a pouco o meu filho também encosta, o meu irmão, ninguém vai fazer nada. Isso não é legal. Então a gente se cristaliza dentro dessa ociosidade. E não é isso que Jesus pede a nós. O Evangelho ele é dinâmico, ele mexe conosco. Então é estar sempre buscando alguma coisa. Estou deitada, estou doente, mas posso ler alguma coisa? Posso. A mente está sempre trabalhando. Ele fala, se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças, tenras nos sentimentos de quantos lhe abeiram a fé. Então, se nós começamos naquela questão de negação, não é? Isso não é nada, não gosto. Aquilo também dá. Quer isso, também não quero. Aquela coisa, nada tá bom. A gente nega, não quero, não faço, vamos fazer isso, não. Isso é ruim, a gente está sempre reclamando, sempre se negando. Também, nós contagiamos o nosso coração com coisas ruins e também contagiamos aquele caminho. A pessoa vem para nós, olha, eu vou fazer isso, mas acho que não é bom, você já pensou, não vai ser legal. Então, se a gente destrói o nosso sonho e também destrói aquele que a gente fica tão negativo conosco que passamos a negatividade para aqueles que caminham conosco, que acabamos destruindo tudo. A gente lembra daquele personagem, bom, aqui vão lembrar, acho que era Lipe Rádio, dia, mês, azar, né? Era um desenho bem bonitinho daquela época. Então a gente ficava ficando daquele jeito, imposta, não quero nada. E a vida vai continuar, vai passando, né? Vai nos deixando. Aí ele coloca, se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes dos companheiros de jornada. Então, assim, quando o vício também, a gente fala assim, não é só o vício, a gente fala vício do álcool, vício do fumo, não. Existe o vício também da maledicência,
do egoísmo, que nós muitas vezes temos muito dentro de nós, e nós contagiamos também as pessoas com esses nossos vícios. Então a gente, esse texto é bem para nós, refletirmos quanto a nós, como é que nós estamos dentro do nosso íntimo, do nosso eu. Porque não é só para mim, eu estou contagiando, eu estou passando. Então a gente vê que o ensinamento de Jesus, que esse evangelho não é só, é para o nosso melhor, assim, primeiro sou eu. Quando eu busco, eu é melhor. Quando eu busco sair do vício, sair da ociosidade, bom para mim, mas bom também para aqueles que caminham conosco. Porque nós, se gostamos de alguém, se temos um amigo, a gente quer o quê? Que a pessoa esteja bem, não é? E aí, o que eu estou passando? Então, assim, aí a importância dessa nossa vivência em sociedade e do que Jesus amar ao próximo como a si mesmo. Está tudo dentro desse mandamento de Jesus, quando ele coloca para nós. Emmanuel ainda coloca para nós: se as ilas do desespero apaga o tênue clarão da alma no próximo que chora inutilmente, sob lágrimas destrutivas. Então, desespero resolve alguma coisa? Alguém já resolveu alguma coisa desesperada? Mas a gente contagia a pessoa que está do lado, né? Se eu entro em desespero, num instante a minha filha entra junto, meu marido, entra junto. Vamos lá ver quantas, a gente vai lá e entra no desespero junto. Então, assim, não é ruim para nós, não resolvemos a situação, não acontece nada e também contagiamos com o desespero. E se a gente buscar dentro do ensinamento de Jesus, como falamos lá, nós seguimos Jesus, alguma vez, em algum lugar está escrito, alguém contou que Jesus se desesperou por alguma razão quando foi preso? Não tem relatos de que ele tenha se desesperado. Foi preso, foi julgado, e por nada. E em nenhum momento ouvimos falar que ele se desesperou. E é isso que ele deixa para nós. Esse não buscar esse desespero. Tem um conto, vamos dizer assim, lá no livro Boa Nova, que esse livro Boa Nova é um livro muito bacana, que ele tem histórias, contos de Jesus com os apóstolos, que fala que é um livro que foi escrito lá no plano espiritual. Foi o irmão X, se não me engano, que ele vai conversando com os apóstolos e vai pegando essas histórias. E ele tem uma fala que ele fala de Tomé, que Tomé era muito questionador, e ele achava, não diante de nós hoje, que o evangelho tinha que ser algo colocado assim, bem rapidinho, como assim, não, é assim, 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 a receita é essa, e tem todo mundo fazer assim, todo mundo vai fazer e pronto. Então ele se questionava. E quando Jesus foi preso, a gente sabe que todos os apóstolos, todos eles se afastaram. E Tomé, ele não se conformava. Como que Jesus fez tanta coisa boa, curou tanta gente, de repente preso? E ele vai acompanhando Jesus, mas bem disfarçado de longe. Ele vai acompanhando todo o martírio de Jesus. E ele fica indignado porque com todo o sofrimento de Jesus, Jesus continua com a mesma serenidade dos dias atrozes, dos dias que caminhavam com ele. O mesmo olhar sereno, a mesma paz, passando a mesma paz, a mesma tranquilidade, o mesmo olhar amoroso. E ele vai acompanhando Jesus. E aí, quando Jesus é crucificado, que põe lá, que levanta a cruz, e ele fica agoniado. Por que Jesus não faz alguma coisa? Curou tanta gente, por que ele não faz alguma coisa? E aí ele olha para Jesus lá na cruz, lá em cima, com uma serenidade e expandindo um amor imenso, como se estivesse junto com eles ali nas boas épocas. Jesus, então, tem uma hora que o olhar de Jesus cruza com o olhar de Tomé, e Jesus diz para ele: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício do ser humano.
Então, assim, é somente o que para... E hoje a gente vem até hoje tentando entender isso. E ele fala, é o sacrifício. Que sacrifício é esse? De vencer as nossas más tendências, de amar como Jesus nos ama, como Ele nos amou. Então, esse é o sacrifício que Jesus quer de nós, para que nós possamos seguir avante. Ele coloca também, se busca o refúgio da casa fria da tristeza. Ele coloca a casa fria da tristeza. Imagina, tristeza é horrível, né? Quando a gente vê alguém triste, não é bom. E se alguém, as pessoas, uma pessoa que caminha conosco está triste, nós também ficamos tristes. Então, assim, tristeza vai fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada, mas que ela não perdure, que ela seja uma tristeza confiante, uma tristeza de saber que nós estamos passando, é uma passagem, não seja uma coisa, aquela coisa que afunda, aquela reclamação, não. Ficamos tristes sim por coisas que acontecem conosco, mas que não seja, que ela não atinja o coração, que ela fique só aqui na superficialidade. Porque se ficamos tristes por um motivo A, se olharmos para o lado tem A, tem B, C, para a gente se apegar. Nunca está tudo tão ruim assim. Então Deus nunca fecha todas as janelas. Então, assim, sempre tem um pontinho de sol para a gente não deixar que essa tristeza tome conta de cada um de nós. Que ele coloca para nós, a determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. É isso que o Evangelho coloca para nós. Nós seguimos sempre adiante, arrastando, triste, mas seguir adiante, não parar, ajudando e servindo a todos. Ele coloca, estacionar é imobilizar. Então, parou, se eu parar, com certeza, pessoas que caminham comigo vão parar também. Ele fala que é imobilizar-se e congelar os outros. Então, é não parar na nossa cena de caminhada, está sempre seguindo a gente, avante. Revoltar-se é chicotear o irmão e ferir-se. Então, a revolta vai fazer muito mal para nós, tanto para o nosso campo espiritual, quanto para o nosso corpo físico, porque a revolta, a gente comete atos absurdos dentro de uma revolta que prejudica também o nosso corpo físico. E, com certeza, prejudica também aqueles que caminham conosco. Tem uma lenda que está lá no livro Contos e Pontos do Irmão X. Esse livro de Contos e Pontos também é muito bom, tem umas historinhas bem bacanas. Ele fala que existia no mundo um homem andarilho, que vivia andando. E era triste, rabugento, infeliz, reclamando. E certa vez ele encontrou era mesmo meio que uma bruta, uma pedra. E ele, vou me acomodar aqui, porque a pedra era uma pedra, uma bruta que protegia ele da chuva, do tempo ruim. E aí também havia folhas secas. Então, ele falou, aqui é o lugar que eu vou ficar. Achou um lugarzinho perfeito para ele ficar. Assim ele foi e se instalou naquela meio que gruta. Mas, em vez de ele aproveitar o tempo, achei um lugarzinho legal, aproveitar para, não, agora eu vou fazer alguma coisa para me elevar, para mudar de vida, para ser melhor. Não, ele começou a pedir, virou pedinte. E ao redor, pessoas em condições muito piores do que ele, em condições físicas muito piores que ele, e tentava incentivar ele, para mim não, porque eu sou clean, não dá, eu não quero, eu sou infeliz, eu sou coitado. E pessoas também melhores, em condições melhores, não, vamos lá trabalhar, te dou trabalho, você vai comigo para te melhorar, passar dessa condição.
não, eu sou infeliz mesmo, não tenho sorte na vida, não quero, não vou fazer. E persistindo de pedir e ocioso, sem fazer nada, só na questão de ficar pedindo. O sol todos os dias nascia maravilhoso, o dia lindo, convidando ele para sair daquela coisa de pedinte, de se melhorar, de buscar, ter uma vida melhor, alcançar. E ele insistindo em que era um coitado e não queria saber. Bom, passou o tempo e a morte veio e ceifou-lhe o corpo. Aí o pessoal do local foi lá para limpar, fazer uma limpeza do lugar, que ele deixou tudo sujo, fazer uma ajeitada. E quando pegaram a pedra e tiraram a pedra, tinha um belo de um tesouro debaixo dessa pedra, um tesouro que daria para manter muito tempo ele muito bem. E aí a gente coloca, nós não somos assim? Nós muitas vezes somos assim, temos muito para nos melhorar, muito a agradecer, ficamos presos, reclamando na ociosidade, porque muitas vezes levantar e enfrentar é complicado. Muitas vezes nós estamos sentados, Deus nos deu o dom da vida, que seria esse tesouro, é uma maravilha, e nós muitas vezes ficamos dentro da ociosidade, tendo tudo e não aproveitando nada. É interessante o que ele fala no final, que ele fala assim, o homem havia ficado na inércia, não é? Ficou à toa, sentado no ouro, e ele fala, a tua passagem na terra vale por generosa bolsa de estudo. Olha, a tua passagem na terra vale por generosa bolsa de estudo, e que amanhã regressará para o ajuste de contas na tua esfera maior. Então, nós estamos aqui numa passagem. Essa nossa encarnação, nós estamos passando por aqui. Perante a eternidade, isso não é nada. Estamos ganhando aqui uma bolsa de estudo para a gente aprender. Bolsa de estudo o quê? Bom, está aqui, você vai estudar tal coisa e você vai se melhorar. E nós, às vezes, estamos aqui com essa bolsa de estudo para nos melhorar e nós não estamos aproveitando. E estamos, às vezes, sentados. Temos tantas coisas boas, temos aí um tesouro que nós, muitas vezes, não sabemos olhar esse tesouro, reconhecer o tamanho do tesouro que nós temos em nós. Então, dentro dessa mensagem de Emmanuel, destruição e miséria, nós passamos a refletir conosco mesmo, nos perguntar como é que está a minha, o que eu estou fazendo, o que eu estou causando. Os ensinamentos de Jesus, como ele fala, nós já sabemos. Quando ele fala, nós sermos infiéis, nós sempre lembramos lá dos apóstolos de Pedro, né, quando ele negou, mas nós também somos infiéis quanto aos ensinamentos, porque nós sabemos, todos nós sabemos. Se não sabemos a Bíblia de ponta a ponta, ensinamentos nós sabemos, e o que nós sabemos de cor e salteado, amar a Deus, todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não dá para negar, não dá para negar. Todos nós sabemos, mas é o que ele fala, nós sabemos, mas estamos sendo fiéis a esse ensinamento. A gente fala, Pedro lá traiu Jesus, Tomé, mas e nós aqui? Jesus, em 3 anos que ele esteve entre nós, ele deixou para nós aí uma imensidão de exemplos, de lições, para que a gente viva tranquilamente, para que a gente entre nessa evolução, porque nós somos seres evolutivos, para a gente ir crescendo. E nós muitas vezes nos desperdiçamos
Então, em 3 anos, ele exemplificou toda a nossa vida. E nós estamos há quantos aí tentando fazer, bom, vamos lá, vai perdoar, que é uma coisa tão complicada para nós ainda, né? Como é complicado para a gente perdoar e como é complicado para a gente compreender o irmão que caminha conosco. Entender que ele tem dificuldades, que ele não é igual a mim. É meu irmão gêmeo, mas ele não é igual a você. É a pessoa, meu marido, a pessoa que eu amo, mas ele não é igual a você. É a sua compreensão. Eu ouvi uma fala na internet, eu não vou saber falar de quem que eu ouvi, mas que ele fala assim, é um engenheiro. Nós somos seres bípedes, né? Nós andamos direita, esquerda, direita, esquerda, direita, né? Andar tipo assim, direita, esquerda. E aí ele faz uma analogia com a nossa caminhada evolutiva. Achei muito interessante. Nós estamos sempre caminhando. A evolução a gente vê dentro da nossa... Mesmo nós, enquanto seres, nós já caminhamos bastante. Nós hoje não apedrejamos mais o Judas, não é? Nós estamos aprendendo a fazer oração, a nos reunir mais vezes em torno de Jesus, a buscar mais. Então, nós já estamos aprendendo. Então, quando ela fala direita, esquerda, a nossa caminhada evolutiva, ela também vai implicar em moralidade e intelectualidade. Então, é moral intelectual. Por quê? Nós nos melhoramos na medida em que entendemos. Por isso, a gente colocar, é moral intelectual. E dentro desse capítulo que eu coloquei para vocês lá de destruição, que está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ficar bem claro para nós que nós vamos aprender a não destruir quando nós entendemos, quando nós temos com o nosso intelecto, entendi que eu não tenho que destruir. Nós vamos aprender. Então, se essa nossa caminhada é de aprendizado, direita, esquerda, intelectual e moral. E hoje nós temos aí muito que buscar, que pensar. A gente vai começar a nossa reflexão, começar a pensar, agir, estudar. E aí, a doutrina espírita, ela tem como base estudo. Estou aqui falando com vocês, mas o primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu. Então, tudo que eu falo, isso é primeiro para mim. Então, a gente está tudo no mesmo patamar. E aí, estuda. Por quê? Com o estudo, nós vamos compreender. E em compreendendo, vamos aprender, vamos vivenciar. Porque quando eu compreendo, eu já sei que eu não vou fazer isso, a minha consciência vai cobrar. Porque eu já sei que não é legal. Então, a lei divina está escrita onde? Na nossa consciência. Essa lei de destruição está lá na nossa consciência. Mas nós temos que compreender e trazer ela. E vamos fazer isso à medida que nós estamos buscando e pensando e colocando. A gente vai aprendendo, vai andar. Moral intelectual, aprendi a ser. A gente aprende que a consciência, a gente tem que acordar ela. Nós sabemos, mas saber e não entender, então a gente buscar entendimento. E daí eu faço o convite. Nós temos o curso de domingo, às 9 horas, para quem quiser aprender um pouco desse Evangelho de Jesus. Domingo, 9 horas, das 9 às 10h30. Fica o convite para quem quiser estar aqui aprendendo conosco. Então, assim, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Vamos seguir essa luz, a luz do mundo. Nós não somos fadados à destruição. Nós fazemos a destruição, mas nós não somos fadados à destruição. Deus nos criou para ser feliz. Nós somos fadados à vida, sempre à vida. Vida em abundância, como assim Jesus nos traz. Então, vamos refletir essa semana
para que a gente comece a pensar como estão as minhas atitudes, como eu estou influenciando, o que eu estou destruindo em mim e em continuidade contagiando aquele que caminha comigo. Obrigado por me emprestar em seus ouvidos, que Jesus nos envolva em sua doce paz, nos trazendo meios de sabedoria e que possamos estar na próxima semana mais uma vez aqui, buscando compreender. E leiam essa leitura no capítulo 19 do Evangelho, tem lá um trechinho que fala sobre a fé, mãe de todas as virtudes. Tem uma lida lá que vai acrescentar bastante. E pega o livro Fonte Viva, dá uma lida nesse texto, que com certeza cada um que lê, refletir, vai tirar mais ensinamento ainda. A gente podia abrir aqui uma roda de conversa, a gente ia conversar aqui até amanhã cedo. Obrigada. Jesus os abençoe. Vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações, em agradecimento ao Pai Maior, a Jesus pelo seu Evangelho, por esses ensinamentos que nos conduz ao Pai Maior, e assim que as energias curativas do amor possam envolver o nosso corpo, agradecendo ao Pai da Vida por este momento único de estarmos recebendo as bênçãos para os nossos males físicos e espirituais e por este envolvimento amoroso em nossos corações. Agradecemos também pelo nosso familiar e por nós mesmos, dando graças a Deus. E que possamos voltar aos nossos lares munidos desta luz e desta paz que recebemos nesta casa. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e amigos.